Agora a gente vai continuar o segundo dia da Geotecnia Week, certo? Professor Guilherme, professora Rose, a gente está recebendo o Marcelão. Bem-vindo, Marcelão. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Gi. Boa noite, gente. E o Crispin. Christian Kispen. Crispin. Kispen. Kispen. Falar mais umas 3 vezes, a gente mais Kispen. alguma dezena de vezes a gente consegue. Não, beleza. Hoje a gente continua aqui agora o nosso debate, né, sobre sondagens, geotecnia, sondagens e aquele mosaico, aquela idealização de passado, presente e futuro. Pode já colocar fogo no parquinho, gente? Eu acho que deve. Então, a gente hoje, eu até mandei essa pergunta pro Guilherme, né? Hoje a gente falando sobre a importância do Data Assurance. A gente comentou antes, né, Marcelo, sobre a importância dos dados, na rastreabilidade. A mineração hoje está indo para a rastreabilidade dos seus produtos. Isso faz parte, né, da sustentabilidade como estratégia de negócios. E pelo que eu percebi ontem na palestra do Theo e hoje na palestra do Guilherme e do Crispin Christian e do Christian, Unânime. a gente está indo para esse lado de ter um controle maior sobre os dados. E daí, o que eu noto como um problema, né? Será que a mão de obra está preparada para acompanhar esse controle de dados dos dados? Controle dos dados para ter a rastreabilidade? Sim, eu vou iniciar. Boa. Eu até comentei, né? Eu utilizei o chat GPT para pedir informações. Mas o que ele faz? Ele acabou acumulando um monte de informações para te entregar um resultado. Porque na engenharia eu acredito que está sendo utilizada, mas talvez não da forma que nós gostaríamos. Eu acredito isso. Mas a gente é capaz. Então, talvez devemos dar esse passo. A quantidade de informações que são geradas, né, quantidade de sondagens que estão sendo executadas e os locais que estão sendo executados, desde quando temos todas essas informações e elas não foram acumuladas? Para agora simplesmente começar a utilizar esses dados base e simplesmente ir para locais específicos, não novamente ir no mesmo local. Então, tudo isso é questão de acúmulo de dados. Uhum. Né? Então, a tecnologia, lógico que vai nos ajudar. Né? Então, Com certeza. É isso que temos que fazer, né? Nos juntar com a tecnologia para que a tecnologia nos ajude nesse acúmulo de informações e dar mais um passo. Utilizar a inteligência artificial. Mas para quê? O que o geotécnico, o geólogo, eles fazem no início do seu trabalho? Interpretação. Nosso ponto de interpretação. Quando eu tenho um resultado, o geólogo ele interpreta um tipo de solo residual, maduro, jovem, saprolito, como ele queira mencionar. Ele faz uma interpretação para passar para o geotécnico acredita na informação do geólogo, para depois ele fazer essa análise através de parâmetros físicos. É interpretação. Quando ele faz uma análise de estabilidade, ele está interpretando também. Será que a inteligência artificial ela não consegue fazer essa interpretação antes? Se bem treinada. Exato. Então eu acho que a gente já está nesse ponto. Assim, lógico que, né, a gente pode ser que esteja falando meio que na moda, né? Todo mundo está falando inteligência artificial, está saindo um monte de inteligência artificial para muita coisa. Mas talvez eu acredito que, assim como saiu o metaverso, assim como saíram outras coisas também, a gente pode utilizar isso. Então, não provavelmente a gente vai utilizar isso ou a gente vai fazer o programa.
mas vamos ajudar as pessoas que estão se preparando, né? Vamos falar para eles, incentivar. Eu acho que um ponto também é o quê? Incentivo. Mas aqui, eu tenho uma questão que ontem a gente até falou, que é diferente a geotecnia é diferente da área da mineração exploratória. Porque no Brasil, o único lugar que se tem banco de dados é na área da mineração exploratória. Característica. Valiosíssimo, né? Valiosíssimo. Mas na área de geotecnia, a gente não tem essa tradição. Uma carência. Não só na área de geotecnia, no resto das coisas no Brasil, a gente não tem essa tradição de ter banco de dados. Então, por exemplo, no caso igual o Marcelo, ele trabalha voltado para a exploração. Essa migração desses dados, creio eu, que como já é uma cultura de ser utilizada, a coisa desenvolve mais. Agora, no nosso caso, a gente tem que criar uma cultura de banco de dados. Se gera esse dado, mas os dados são assim, ó. É aquela história de muda-se de projetista, muda-se de plano de sondagem. Eu fiz uma sonda ali no canto, igual o que você estava comentando. O outro quer a sonda no outro canto, sendo que é a mesma coisa. Mas aqui, porque falta de banco de dados. Rose, a gente ainda não está no problema. A gente está na solução aqui. Porque eu acho que o problema é no chão de fábrica. Não, isso aí eu não tenho dúvida. Não é, Marcelo? Eu não sei, eu vou tentar contribuir aqui que eu vejo, cara. O primeiro ponto é, a mudança ela é grande e nós não estamos preparados. Até porque a gente não sabe o que é, tá? Quanto aos dados, o que eu vejo é, por mais que a sondagem geológica, né, em geral nas grandes empresas, esteja madura, né, mais madura que na geotecnia, eu vou te falar que eu não passo um mês onde eu não vejo uma adaptação no banco de dados. Sempre tem um parâmetro novo, entendeu? Um pouco do que eu já estudei de banco de dados, o que a galera fala, cara? Coleta. Se você conseguir coletar, coleta. Então, durante muito tempo, eu não era prática de coletar tempo de manobra. Durante muito tempo na geologia, vários, né, 20 anos que eu trabalho aí com a sondagem, nem sempre, cara, a geologia não se portava com RQD. Certo. Hoje é prática de RQD. Qualquer furo que você tem vai ter o RQD. Parâmetros, já é comum no sondagem geológica você ter parâmetros geotécnicos. Então acho que isso aí vai ser uma constante. Ok? A adaptação vai ter que vir. O que a gente vai fazer com esses dados, acho que a resposta vai ser construída. Entendeu? Eu acho que com qualquer tecnologia, um dia eu vi um cara falando o seguinte, o cara falando sobre que ele acredita que quem não se... A empresa chama Osobot. Então, o objetivo da empresa é ensinar programação para criança. O cara fala que quem não souber programação vai ser analfabeto digital. Mas ele fala uma coisa interessante, que ele falou, cara, o analfabeto funcional, né, que não saberia escrever, quer dizer, a escrita, existe há quantos anos? Hoje a gente ainda tem analfabetos. Então, todas as mudanças, infelizmente, vão ficando pessoas no caminho. Todo o processo, cara. Você imaginar, acho que eu vi lá, acho que 20% da população brasileira ainda nunca acessou a internet. Mas então, infelizmente, vai ficar. Quanto aos parâmetros, eu acho que essa grande parte da telemetria eles vão vir automático. Hoje, acho que a tendência que a tecnologia traz, pouca coisa vai ser, a obtenção do dado cada vez mais vai ser automatizada. Tudo que você vai vir ali vai ser automatizado. O uso desse ponto, acho que agora a gente vai caminhar para o Big Data, quer dizer, coletar o máximo de dados. Acho que a geotecnia vai ter abrir um pouco mais, não só atrasado no sentido da técnica em si, mas também pela quantidade. Acho que nunca teve tanta sonda geológica na mineração quanto tem hoje. Quer dizer, eu não sei se é novo para mim, mas talvez a mulher pode responder mais propriedade. Quer dizer, cara, qual que é o número de CPTUs que a gente tem hoje? Vamos pensar no quadrado ferrífero. Cara, são dezenas. Então, quer dizer... Dezenas, talvez pode estar aproximando de centenas, mas dezenas... Cara, provavelmente eu sou capaz de falar que nos últimos 2 anos, se eu tivesse chutar, você gerou mais dados CPTU que provavelmente a história anterior do quadrado ferrífero. Então, assim, que é um dado automático. Então, assim, você tem hoje uma grande geração de dados pelo fato de você não fez... Ok? E aí, então, você vai ter volume infinitamente. Daqui a pouco a gente vai começar, cara. Vai ser até o próprio trabalho, acho que da pós, vai ser, cara. E aí, tem um monte de dados. O que nós vamos fazer com isso? Isso, qualquer. Quando você dá. Rosiel que vem aí de universidade, cara. O que a universidade está fazendo o tempo inteiro? Cara, estudar. Vamos pegar milhões de dados, cara. Geofísica, por mais que a gente usa pouco, tá o tempo inteiro falando assim, cara, vamos pegar esses dados, vamos ver o que nós vamos fazer com isso. Então, acho que vai ter esse ponto.
Então vai ter que ter uma adaptação, cara. Acho que cada fase vai ter uma adaptação. Como toda mudança, vocês falam dentro, cara, tem aquele desvio padrão que vai estar dentro da mudança. Né? Infelizmente vai ficar alguma coisa no meio do caminho, que eu acho que é natural. Vai ser sofrido. E também acho que a capacitação ela faz sentido também para a sobrevivência das empresas. Entendeu? Eu acho que se a sondagem, se o controle não mudar, sabe, cada vez mais não tem um cara que quer carregar o piano, cara. Eu estava dando um exemplo antes aqui. Se você quiser voltar lá no passado, eu vou entregar a idade, né? Isso é da época lá que você lembra o kit dos trachão. Você passava cera, depois vinha com enceradeira, certo? Se você quiser fazer isso hoje, você não vai achar ninguém que faça. Por mais que você pague, não tem quem queira fazer. Se você quiser lá... você não vai achar quem faça. Então, a função da mudança, por mais que a gente esteja um país onde, cara, você tem milhões de pessoas que estão excluídos, mas essa inclusão ela não se dá simplesmente pelo desenvolvimento. Você tem que mudar para você garantir a sua sobrevivência como empresa e até a rentabilidade da empresa, eu acho. Então, isso é um caminho a ser construído. E acho que o futuro, o segredo depois que você tiver esse tanto de dados, é conseguir usar isso com inteligência. Esse você colocou o ponto, cara. O ChatGPT, no primeiro momento, é assustador, né? Você fica com medo, mas depois de um tempo, eu cheguei lá e fiz um checklist. A gente deu um checklist pronto de uma sonda. Mas ele não aplica, cara. Ele não implanta, você entendeu? Você quer fazer um plano de aula, ele te dá um plano de aula. Mas ele não dá aula. Não dá aula pra ti. Entendeu? Então, assim, o ponto que a gente tem que ter, que ouvir cara, e aí isso é um recado para todo mundo, cara. Se a inteligência artificial te substitui, você já está substituído. Porque ela é uma ferramenta para contribuir. Quer dizer, se eu chegar lá e pedir assim, faça tal coisa, ele consegue fazer. Eu cortei cabelo ontem, até para vir aqui, de exemplo. Aí o cara mandou um exemplo prático. Eu não tive tempo. O barbeiro, ele foi aumentar, foi mandar uma mensagem do WhatsApp que ele ia aumentar o corte a partir do 1º de agosto. Ele foi no ChatGPT, falou, quero uma mensagem suave, né? Fica lá. E aí saiu a primeira, depois eu quero mais curto e tal. E a gente ficou conversando, quer dizer, cara, o ChatGPT ajudou ele a fazer a mensagem. Mas ele conseguiria fazer por si próprio. Porque se ele não conseguisse nem fazer a mensagem, que vocês falaram, é um tanto de informação, cara. Então ajudou, poupou tempo para ele, já vai um negócio simples. Mas ele é capaz de pegar aquilo ali e fazer uma mensagem, simplesmente poupou tempo. Então se você hoje não consegue nem... Se a substituição de qualquer inteligência artificial, qualquer software, qualquer algoritmo para você é automático, né, você gera um gráfico e você é melhor do que o ser humano, você já está substituído. Então, assim, a ferramenta, eu tinha muito medo, mas hoje que eu vejo que ela vem para somar. Infelizmente, vai ter uma parcela que não vai se adaptar a isso. O medo que a gente tem é que essa parcela seja muito grande. Mas essa parcela, ela não é essencial? Eu digo o seguinte, qual que é o que eu tô... onde eu tô querendo chegar, né? A gente já deu curso de sondagem para um monte de gente. E dentro dessa turma, tem alguns que não sabem nem escrever direito. Né? Então, assim, eu acho que esse que é o problema. Como que a gente vai preparar essa pessoa? E eu vejo que as empresas de sondagem estão com muito problema para conseguir mão de obra. Como que a gente vai preparar a mão de obra para essa transformação digital, inclusive? Assim, na minha modesta visão, o grande desafio está na capacitação. É muito óbvio, mas é aí que está o negócio. Porque o que acontece com o mercado que eu permeio com mais tranquilidade, que é o mercado de sondagem, é que grande parte dos operadores, dos colaboradores que eles estão, são pessoas que escolheram estar ali infelizmente ou felizmente, para não estar numa sala de aula, para não se formar, para não ter um trabalho mais intelectual e, em contrapartida, fazer um trabalho mais braçal, por assim dizer, mais físico. Essa é a realidade, ainda muito forte na sondagem. Só que, para que as tecnologias, que o avanço, a modernidade seja posta, essa mão de obra, naturalmente, ela vai ser ou substituída, porque se a pessoa não tiver ali o interesse de se desenvolver intelectualmente, vão vir pessoas com esse interesse, como aconteceu na transição da datilografia para o computador. Então,
as profissões elas simplesmente mudaram e essa mudança vai vir para pessoas com mais aptidão em desenvolvimento tecnológico e elas vão ser capazes de fazer isso através da capacitação. Então, o desafio das empresas é o quê? Mapear esses colaboradores, investir no desenvolvimento tecnológico ao mesmo tempo que vai investir no desenvolvimento intelectual. Porque, tanto como disse muito bem o Christian, disse o Marcelo, sobre a questão da geração dos dados, a gente está gerando dado a todo momento. Quando a gente está conversando aqui, a gente está gerando uma infinidade de dados nos nossos celulares, na própria transmissão, em todo momento. Como tratar esses dados? A inteligência artificial é uma ótima ferramenta, ela vai te ajudar a tratar, mas para que ela trate com qualidade, alguém vai ter que estar ali operando. Então, assim, uma grande das preocupações e que está envolvido na questão da capacitação é que quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, uma das perguntas, não sei se já chegou essa, é o seguinte: mas isso que vocês estão falando vai substituir as pessoas? Vai acabar com postos de trabalho? A minha resposta é absolutamente não. Entendi. Essa foi realmente, né, uma dúvida que a gente discutiu aqui enquanto você estava apresentando, né? Porque com essa nova tecnologia 5.0, eu até perguntei aqui pro Marcelo, né, essa questão da mão de obra, se ela seria diminuída lá no campo, porque a força física vai diminuir, né? A força braçal. Isso, mas a quantidade de pessoas também diminuiria? Não, a quantidade se mantém nesse momento na praça. Até o mesmo, ela aumenta por quê? Porque para se desenvolver toda essa tecnologia, para você tratar esse Big Data, para você poder fazer toda essa riqueza de dados que você está gerando, virar decisão estratégica para o seu negócio, você tem que ter um background ali atrás, de especialistas em tecnologia, em programação, inteligência artificial. Muitas vezes são pessoas que vieram da área da geotecnia, ou da área da geologia, da área da engenharia, e que quiseram se especializar na tecnologia para saber mexer com software, para saber mexer com inteligência artificial e aí contribuir para tratar aquele dado. Porque é aí que está o negócio. Que adianta você gerar aquele dado todo e você não sabe o que você vai fazer com aquilo. Exatamente. Se aquilo não virar informação estratégica. E puxando a brasa pra minha sardinha, né? Eu sou de uma empresa portuguesa, então os portugueses falam bastante isso, né? Puxar a brasa pra sardinha. Desde aqui é a brasa pro churrasco, né? Puxando a brasa pra sardinha, o que acontece? A praça de sondagem hoje funciona com 3 pessoas. Você tem o operador, 2 auxiliares, um mais experiente e outro que está ali se desenvolvendo. Com os implementos, você continua precisando das 3 pessoas, porque o operador você não vai eliminar ele, não nesse momento. Você pode talvez levar ele no futuro, tirar ele do campo e colocar ele numa sala técnica. E aí mas não elimina. Você não vai eliminar. Entendi. E os auxiliares, um é para o braço mecânico e o outro é para a plataforma alimentadora de aços. Então, são 2 dispositivos diferentes. Você tirou o esforço físico da pessoa, Entendi. colocou ergonomia no sistema e deixou ali o seu trabalho mais seguro. Né? Porque o risco da sondagem é incrível, né? As pessoas amputarem um pedaço do dedo, esmagarem a mão. O Marcelo trabalha com isso há muitos anos também, tem gente que perde a vida. Então tem toda essa questão. Sabe que eu estava percebendo nas transmissões, né, na sua palestra, e fiquei me perguntando, né, em relação que eu vejo que há uma evolução da sondagem, né, dos equipamentos, muito voltado para a questão do mecanicismo, né, da execução da sondagem em si, o investimento que é ótimo, não deixa importantíssimo, em relação à segurança, importantíssimo, mas eu não sinto uma evolução na qualidade dos dados. Eu acho que a sondagem, não sei, para todas as áreas, tanto a área de geologia quanto a área de geotecnia, eu não vejo uma melhoria na qualidade dos dados, no refinamento dos dados sendo investido nesses equipamentos. Assim, é uma coisa que me incomoda muito, né? Porque a gente está sempre esbarrando com problemas básicos de falta de evolução ou de falta de interesse. Por exemplo, uma coisa que eu venho, é uma realidade nossa, né, dos projetistas, trabalhar com ESIS em pilhas muito grandes, já até te expliquei sobre isso. Sim. SPTs com profundidades acima de 50 metros, que todo mundo fala que não é bom, que não dá resultado e tal. Aí eu fiz uma pergunta outro dia que até nos instigou, né?
a fazer um estudo nosso de comparação de CPTU com os resultados de sondagem naquela faixa de 30 a 50 metros, se os resultados, que teoricamente 30 metros é a sondagem de SPT, desde que o mundo é mundo, né? Evoluiu muito pouco. Hoje em dia fala lá 40, 50 metros, mas desde que o mundo é 30 metros. Cara, como é que o IGPT falou? Quando? Século XIX, XVIII? O que? A sondagem. Início do ciclo. A sonda diamantada, a rotativa diamantada foi criada em 1860 e foi patenteada em 1863. Pois é, século XIX, beleza. Então, desde o século XIX, o SPT, vamos colocar que ele é do início do século XX. Nós estamos no meados do século XX. Então, nós estamos indo para um século. Um século que a gente tem SPT com qualidade de 30 metros. E aí? Sim. Como é que você me fala sobre isso? Então, assim, eu tenho É um negócio complicado, que eu quero falar, que também há um estudo hoje em dia, o pessoal, 40, 50 metros. 40, 50 metros. Mas, pô, cadê Hoje, eu creio que nós vamos ter uma oportunidade aí de pegar essas magias, entre aspas, pensadas, né? Não é magia, é brincadeira falar magia, mas a gente tem que fazer mágica, né, para tentar resolver esses problemas de dados geotécnicos em estruturas não comuns. E, igual eu falei, de fazer CPTU em pilha de estéreo que ninguém... né? Lá dos 50 anos, que era um verdadeiro botafogo, você encontra carro, pneu, osso, né? De qualquer tipo, né, gente? De qualquer tipo, é uma verdadeira... Sim. E aí... é uma oportunidade aí da gente pelo menos ter uma faixinha de 30 metros para 50. O que o CPT vai dar de resultado com o SPT, cara? Sim. 20 metros. É um negócio assim, é muito... E para mim, eu tô até falando um pouco, quero instigar sobre isso, porque a gente tem que evoluir também nos dados. Sim. A gente tem que evoluir no modo de pensar como fazer investigação. Que juntar, a gente tem que, nosso país tem que sair do século passado e entrar no século XXI, que é usar a geofísica como ferramenta pré-sondagem. Planejamento, né? De planejamento. É o que a gente tem feito atualmente, né, Rose, nos nossos projetos. Eu e a Rose, a gente trabalha juntas, né, na Projetista. Então, a gente tem feito isso, não é sair furando de qualquer forma, né? Então, antes da gente prever a quantidade de furos e a locação dos furos, a gente avalia a geofísica, né, quando possível. Quando tem, exatamente. É uma excelente prática, porque a geofísica tem um custo menor para quem vai contratar e também para quem vai executar. Mais rápido. Um custo financeiro e um custo temporal. Né? Porque o que é mais rápido acaba se tornando mais barato também. Né? E ela vai servir, como vocês disseram muito bem, como uma boa ferramenta para poder planejar investigações mais caras, que são as investigações diretas e etc. Sou absolutamente partidário disso aí. Inclusive, forneço também a geofísica, né? A geocontrole também tem. É propaganda, hein? Você é o rei do mercado. É mais fácil que eu, né? Porque está dentro do meu portfólio, então assim, eu também permei por aí, apesar da palestra ter sido com foco nas investigações diretas. Mas assim, até para ir de encontro com o excelente comentário da Rose, eu costumo dizer que as investigações são compostas por métodos, esses métodos são como exames, né? Exames clínicos, fazendo analogia com a medicina. E não existe um exame que é uma bala de prata para poder solucionar qualquer tipo de mal que você vai ter na sua vida. E também não tem um método de investigação único que resolva qualquer tipo de problema. O SPT, a vantagem dele, primeiro, foi concebido há um século praticamente, né? Eu não sou muito bom com datas, mas faz bastante tempo, é barato, né? Comparativamente com outras soluções, e tem resultados que dão muito valor para os problemas de geotecnia, né? Só que ele tem a sua limitação, né? A revisão da norma atual do SPT no Brasil, que veio depois de 19 anos, né, ela foi de 2001, a última versão, e agora a atual de 2020, passou 19 anos, ela procurou corrigir uma série de problemas e de limitações que o SPT tem
principalmente essa questão da profundidade, porque ela veio casada com a exigência da aferição da energia transmitida no golpe, e hoje, por exemplo, os meus equipamentos são todos hidráulicos, todos têm um martelo hidráulico, e para eles operarem, os martelos eles têm que ser calibrados todo ano quando a transmissão de energia. Quando você tem a transmissão de energia bem amarrada, você consegue trabalhar com faixas de profundidade maior. Eu não vou te dizer que vai funcionar até 100 metros de profundidade, porque isso vai depender do terreno, isso vai depender de uma série de fatores. Mas você vai ter um resultado com maior qualidade, como você disse bem, em relação àquela sondagem que é feita de forma manual. Agora, se você quer investigar realmente muita profundidade, esquece o SPT, aí você vai partir para uma outra solução. Agora, eu concordar com você em parte e discordar em outra. Eu acho que quando você põe segurança, automaticamente você melhora a qualidade. Então, o exemplo é SPT. Cara, o SPT automático, então você tem um cara manual, então, cara, qual que é a garantia que o cara levantou todas as vezes até o autor recomendado? Com certeza. Que o número de golpes foi certo. O outro, então, quando você está automático, você já concorda? Ele está protegendo o homem, mas ao mesmo tempo você garantiu 2 parâmetros do insight: quantidade de golpes e profundidade. Um terceiro ponto, que aí eu vou concordar com você, no primeiro momento, esse funcionário que antes estava lá levantando peso, agora ele está anotando. Então, com certeza, ele está anotando mais corretamente do que ele estava anotando antes, mas ainda está sujeito a anotar errado. Então, acho que a gente focou muito, hoje a gente está muito na digitalização, não na informatização do dado básico. Quer dizer, você tem um papel, né? Ou você tem até um tablet, mas a entrada é manual, sujeito ao erro da pessoa que ele está ali, né, na pré-sondagem, poeira, chuva, distração, atenção, sol quente. Então não importa, né, você saiu da caneta e foi pro teclado. Então acho que o passo que agora que a gente tem que algumas empresas, acho que com a telemetria algumas coisas vocês vão conseguir. Algumas das coisas que a telemetria vai trazer já quer dizer, a contagem do SPT já está na telemetria. Já vai estar lá, quer dizer, vai trazer. Mas acho que a gente vai avançar para a profundidade correta. Provavelmente o passo, olha, se você juntar hoje geofísica, pensar alguma coisa de tecnologia que você já pode ter. Se eu juntar geofísica com o extrator, se eu tenho uma câmera, por exemplo, ali, eu posso medir a recuperação corretamente. Interpol. E corretamente, não com o cara com a treina. E esse dado ele pode ser imputado no banco de dados direto. Esse ponto, realmente, eu vejo não só mineração, mas a gente investe muito em saída de dados. O dado básico que está lá gerado, que talvez esteja linkado à qualidade da mão de obra. Mas eu acho que o caminho acho que ele não vai passar simplesmente pela mão de obra. Acho que ele vai passar hoje pela automatização desse processo. Quer dizer, não sei se na geotecnia tem questão que você tenha que pesar, né, uma amostra ou medir uma amostra. Então isso tudo é manual, cara. Você concorda que isso daqui a pouco isso pode ser automatizado e você vai para a tabela, cara. Você eliminou os erros de dados, porque hoje o mais comum ainda é digitação. Tá? Então acho que esse ponto tem razão. Agora, com a segurança, eu acho que ela sempre, só do homem estar mais cansado, ele vai gerar um dado melhor. Eu acho que o caminho agora é esse, o caminho. É automatizar um cuidado maior nesse dado primário. E acho que a telemetria ela vai ser fundamental nisso, que a gente vai ver, você vai ter mais parâmetros, né, mais ferramentas, vai ficar mais claro, vai ter dado, informação para falar, cara, além de ser o tempo real, você vai gerar um banco de dados tão grande de um furo hoje, imagina um furo com telemetria e sem telemetria. Todos os parâmetros, rotação, torque, né, pressão, isso vai te dar um conhecimento tão grande, você vai entender por que trancou, por que recuperou mal, por que fraturou, porque o extrator permite não fraturar, mas a operação em si fratura, né, o que não é desejável. E daí para frente a gente buscar melhorias, sabe? Eu acho que a atenção dada primário ficou para trás, realmente. Deixa eu aproveitar, a gente recebeu uma pergunta aqui da Renata Frank, inclusive até falar com o pessoal que está nos assistindo ao vivo, né, que pode mandar perguntas, mas mande rápido, porque daqui a pouco a gente... O telefone do Guilherme aqui já tá tocando direto aqui, que a patroa tá... Arrumando confusão. Ela tá lá em casa me vendo. Ao vivo, né? Qual é o nome dela? Isabela. Tá aqui, ó, Isabela. A Renata Frank, ela mandou uma pergunta aqui. Ela tá dizendo se o sistema de telemetria monitora desvios de furos.
Sim, ele pode monitorar. Porque o que é a telemetria no caso, né? É um conjunto de sensores sendo monitorados e coletados dados de forma simultânea enquanto a atividade está acontecendo. Então, por exemplo, uma telemetria muito comum que a gente tem hoje no ambiente de mineração e que veio muito antes da sondagem está nos carros, nos veículos. Aí todo mundo trabalha em área operacional aqui para mineração sabe que ali tem um equipamento que está controlando a velocidade que você anda, quantas vezes você pisa no freio, se você faz curva rápida ou não, se você está com o carro engrenado ou não está. Você mexe no celular. Se você está mexendo no celular, que aí tem inteligência artificial e o video analyzer. Exatamente. Né? Então, a questão do desvio do furo é assim, existem ferramentas que fazem a aferição do desvio do furo após o furo ser executado, e a gente chama isso um conjunto que está dentro ali do conjunto de perfilagens. Bom, agora, dentro do furo acontecendo no tempo real, você vai ser nada mais, nada menos que um sensor a mais que você vai colocar ali para ver se o seu ferramental está desviando daquilo que foi projetado. Então, assim, a telemetria é capaz de monitorar isso? Sim, desde que seja colocado ali o sensor adequado para que seja Independente, só contribuir. Independente da telemetria, eu conheço duas tecnologias, tá? Então tem uma possibilidade que toda vez que você for retirar a amostra, toda vez que você for trazer o testemunho, a camisa, é possível você acoplar, né, um equipamento ali que ele vai te dar o azimuth, o dip daquela manobra. Ou ainda existe a possibilidade de você estar fazendo isso continuamente, que é Measure While Drilling, né? Então todo o tempo tem, independente da telemetria. Independente, tem várias situações que você utiliza. São ferramentas próprias. O ponto é que o desvio, a minha experiência, ele não é tão gritante, as pessoas se preocupam com o desvio, mas assim, não é tão raro, é mais baixas profundidades. Para a geotecnia, o desvio não é acentuado. Aí depende da necessidade. Se a sua necessidade, você vai fazer uma galeria para mim no subterrâneo, né, vai resgatar mineiro, igual eu fui lá no Chile, cara, precisão, aí fui lá usou o que tinha de melhor. Aí é possível. Só se você tiver necessidade hoje, e não é necessário ter um sistema de telemetria robusto. É bem simples colocar em qualquer sondagem. Legal. Mas foi uma ótima pergunta. Tem mais uma dela aqui. Qual o tamanho da área para se implantar a reciclagem de IANA? De fluidos. Ela é fixa no site? Não sei para quem se destina a pergunta. Olha, eu acho que é para mim. É para ele. Eu acho, assim. Mas e a Renatinha está fazendo excelentes perguntas. Como é que funciona? A praça de sondagem que vai levar o reciclador de lamas ou de fluidos, ela é uma praça de sondagem da pesquisa mineral. E aí a gente tem que fazer um paralelo entre a sondagem para geotecnia e a sondagem para pesquisa mineral. Porque na geotecnia, como disse o Marcelo muito bem, os furos são mais rasos, são mais rápidos, os objetivos são mais concisos, as praças são menores. Certo. Ali não vai o reciclador de lama, não precisa, você não abre poço de decantação para poder fazer esse tipo de sondagem. Agora, nas sondagens para pesquisa mineral, as praças são muito amplas. Você tem praças de 50 metros quadrados, nós estamos falando aí de 5 por 10, né? Então são praças mesmo robustas. E o reciclador de lama, ele vai ficar exatamente no lugar onde você ia colocar os poços de decantação. Então você não aumenta o tamanho da praça. A praça continua do mesmo tamanho. Só que em vez de você escavar um poço, você colocou ali o reciclador. Tem dois pontos aí também que eu vejo. Tem situações que você tem que fazer poços muito profundos, às vezes tem que fazer 2 ou até 3 poços. Aí o reciclador, ele até diminui o espaço. Pode diminuir. E a vantagem que eu vejo dele, além da questão ambiental, é como ele recicla a lama, você mantém a propriedade da lama. Você mantém a qualidade do. Você manteve a sua receita e você começa a furar, ela vai sujando. Quando você não usa extrator, quer dizer, com muito pouco tempo, ela vai perdendo a qualidade. Né? Então, quando você usa extrator, você, né, além do ganho, todo o ganho ambiental de reciclagem de água, o principal ponto que eu vejo é a qualidade da lama e garantir que a sua receita seja, né, que ela seja eficaz. A última pergunta aqui que chegou, né, é do Francisco de Assis. Ele está perguntando, na pesquisa de sondagem geotécnica, quando devemos reduzir o diâmetro HQ para NQ? Na operação devemos reduzir quando chegamos na devida profundidade que temos certeza que está na rocha sã?
É uma possibilidade. Eu também vou tomar a liberdade de responder, tá, pessoal? Pode ir, que eu ia falar também assim, tudo depende do seu objetivo, né? A resposta vai mais ou menos nesse sentido. Eu tô aprendendo algumas coisas com o Guilherme também. Eu quero avisar pro pessoal que a gente tá abrindo um curso de sondagem geológica e geotécnica junto. É isso aí, nós vamos aí ajudar. O que a gente vai fazer de merchan? Nós vamos fazer merchan também, né? E aprender também, né, com as dúvidas que o pessoal vem trazendo, né? É isso aí. Mas indo em direção à resposta pro Francisco, é Francisco, né? Francisco. O que acontece? Para você, a decisão para reduzir um furo, quando chegar no maciço rochoso, ela é muito benquista. Porque você vai ter uma sondagem um pouco mais rápida, mais barata, né? Você está diminuindo o diâmetro, a pressão que você vai fazer na rocha vai ser maior, com um avanço similar do que você estava fazendo com um diâmetro maior. Então, você vai ter um ganho aí de tempo e de recurso financeiro. Agora, isso tem que ser compatível, por exemplo, com determinados tipos de ensaio que ele quer fazer no maciço rochoso. Ou com Para quê, né? Qual que é o objetivo dele? Né? E com amostras que ele quer coletar de lá. Então, se ele precisar tirar amostras no diâmetro H para poder levar para os ensaios de laboratório, ele não vai poder reduzir. Ele vai ter que continuar ali aquela sondagem. Agora, se por qualquer motivo ele teve um problema com o diâmetro H e precisou reduzir para avançar com o furo, ele abre a mão de algum ou outro ensaio para conseguir a cota de projeto que ele queria, o grade do túnel, da galeria que ele vai construir, enfim, da barragem que ele vai implantar, alguma coisa desse tipo. Então, é uma decisão muito pontual, respondendo Francisco, quando reduzir ou manter. Depende do seu objetivo, Vai depende depender de uma série do seu de projeto, fatores. né? Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero colocar uma questão, pode fazer a pergunta, depois eu quero colocar uma questão voltada para a geofísica. Aliás, eu vou começar com você, já que você é geólogo. Ontem a gente estava, a gente apresentou, né, sobre as questões do ensino então a gente analisou, né, alguns currículos e a gente percebeu que nas universidades, né, principalmente agora com o IAD, que é esse sistema que você tem mínimo de matérias obrigatórias, que é diferente, né, do que na época da nossa formação. Mínimo de matérias obrigatórias e você tem uma maior gama de matérias eletivas no qual você conduz a sua formação, né? Entre aspas, é como, se você quiser, né? Se você quiser, você faz quase uma área de concentração. E aí a gente observou, né, que foi uma coisa que era instigada para hoje, que as disciplinas desses cursos, inclusive para a engenharia civil, na parte eletiva em algumas universidades, existem disciplinas ou cadeiras voltadas especificamente para a geofísica. Inclusive, tem universidade, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que ela tem disciplinas específicas para cada tipo de método. Bacana demais. E assim, eu fiquei pensando assim, cara, com tanta disciplina de geofísica, qual é o problema de ninguém saber interpretar geofísica? Porque é a coisa mais rara que tem. Todo mundo sabe que a geofísica é boa. Não, mas... Todo mundo sabe que é um monte de coisa. O problema é o povo saber interpretar, que ninguém sabe, né? Por que você acha? Isso eu vejo no Brasil. Assim, eu que já trabalhei lá fora, já fiz projetos lá fora, eu mesmo que executei o ensaio. Por que você acha, então, que no Brasil tem essa dificuldade? Depois eu quero saber a sua resposta. Assim, eu acho que é muita questão, talvez, tipo um paradigma, talvez. É uma coisa que as pessoas sobreentendem que talvez é um resultado não concreto. Que talvez uma sondagem ela vai te entregar, né? Questão de costume. Vamos fazer uma sondagem, mas as pessoas talvez não elas estão acostumadas a isso de uma interpretação geofísica, o dado que ela pode te entregar. Então, essa falta de costume que às vezes começa em uma faculdade, né, talvez um professor, um geólogo ou alguém que fale sobre geofísica, fez uma matéria de 2 horas. Aí a pessoa, lógico que ela não vai chegar a entender muito. Agora, existem faculdades específicas de geofísica. Lá no Peru existem faculdades específicas de geofísica. Então, existem geofísicos. Então, eles fazem esse trabalho, eles entendem isso, eles fazem a interpretação e passam isso.
Então é mais um dado que a gente consegue utilizar. Então eu acho que esse ponto, assim, pelo que eu vejo, assim, eu tenho quase 12 anos aqui no Brasil, e é uma coisa que eu vejo que eu sempre tento puxar para esse lado. Já perguntei para engenheiros com muito mais experiência aqui no Brasil, mas eles meio que deixam, vou continuar com a sondagem. Então, para mim, especificamente, que eu já trabalhei com isso, eu posso falar, por exemplo, pode ser, assim, por exemplo, se você tiver um acesso, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, imagina você estar fazendo sondagem pontualmente cada 50 metros. Não seria melhor você fazer uma geofísica? Depois eu conto uma experiência. Eu tive uma... Quando eu estudei na Alemanha, e aí nos meus dados lá da minha pesquisa, tinha um monte de sondagem. E era em obra linear, que era uma ferrovia. E o cara, até acontece com o cara falou assim, pra que você tá de sondagem? Uma linha você tá fazendo isso? Não, é porque o pessoal fala assim, porque você não fez uma geofísica lá de quilômetros e pronto, resolveu o assunto. Ele ficou abismado de ter dezenas e dezenas de sondagens numa linha, uma obra linear. Ele não concebeu aquilo, ele não conseguia entender. As pessoas aqui, elas são muito conservadoras, né? Falando pelas universidades de Minas que eu conheço, né? Os professores. Na graduação, você não ouve falar em geofísica no curso de engenharia civil, por exemplo. Você vai saber de geofísica no mestrado, numa pós, uma especialização mesmo. Por quê? Aí vem a parte da multidisciplinaridade, né? Então, a gente junta aí a geotecnia, né? Com a geologia, a própria engenharia civil com a geologia. Dentro da graduação, isso não acontece. Então, eu não sei, né, se é falta de incentivo dos professores ou muito conservadorismo, né? Então, eu já estou embasada, eu sei bem aquilo, né? Eu sei bem sondagem. Para que eu vou falar de geofísica, né? Que é algo que eu não domino também, não é da minha área. Então, muita gente tem esse pensamento ainda. Eu sei. O que você acha, Marcelo? Não sei te responder, porque sem pensar, né, cara, nós temos uma Petrobras, cara, nós somos referência em petróleo, que a base é geofísica. Quem trabalhou com petróleo, então assim, não tem por que não acreditar na geofísica, né? Temos boas escolas, né? Não sei o número de universidades geofísicas, são recentes. A USP é uma que tem mais antiga, Bahia, né? Na Bahia também tem, Pernambuco. Tem várias escolas. Aí Minas não tem. Eu não sei o número, né? Temos boas empresas de geofísica, até em Belo Horizonte tinha várias empresas, né, especializadas. Tem muitas empresas. Das grandes mineradoras, todas têm um corpo, pelo menos, né, voltado para geologia, né, recurso e reserva. Você tem um time de geofísica. Em várias unidades, né, operações, você tem geofísicos, né, dedicados. Agora, com esse ponto que você trouxe bem, eu nunca tinha parado para pensar, mas essa integração, né? Sim. Eu acho que falta engenharia civil. Por exemplo, quando eu fiz a minha experiência de geologia e engenharia, cara, eu imagino conversar com o pessoal da civil. Outro ponto, você pega processamento digital de imagens, várias áreas que poderia usar, não usa, né? Então acho que falta um pouco desse. Sim, por exemplo, na FMG são prédios muito distintos, né? O GC, onde está o pessoal da geografia e geologia, onde estão as engenharias. Então não se misturam. Na UFOP mistura um pouco mais, né? Mas na UFMG não se misturam. Tem um pouquinho para contribuir nisso aí também, porque assim, primeiro, né, Cris, acho que você já percebeu, a gente tem escolas específicas de geofísica no Brasil. Não, ele sabe disso, ele está falando por que não está sendo aplicado. Eles não aplicam tão pouco, mas aí eu acho que o que a Gi falou traz um pouco da resposta que você estava procurando. Na engenharia civil, eu também não tinha muito essa noção, não tem essa formação de geofísica. Tanto que acontece também na geologia, e aí já é puxando de novo aqui para o meu lado, a gente não tem uma formação de geotecnia muito bacana na geologia. Eu converso bastante com professores que foram colegas meus de faculdade hoje, são professores na UFMG, tá para ser revisto o currículo de geologia da UFMG para que passe a entrar não só a geologia de engenharia, que lá já está, mas que comece a entrar também a geotecnia. Pode ser uma introdução à geotecnia para mineração, alguma geotecnia. E a geofísica a gente acaba fazendo, né? Pelo menos quem estuda lá
na UFMG tem que fazer 2 semestres de geofísica Não, para tirar, todas as... o O maior curso de tanto na Minas quanto na geologia faz. O Faz. problema é que faz e acabou. Eu Nunca acho que mais. acabou, vai E nunca mais, justamente né? disso. Quem aplica muita geotecnia, principalmente da mineração, pelo conhecimento que eu tenho aqui em Belo Horizonte região, são as empresas de consultoria, de projetos, etc., cujo corpo técnico é principalmente formado por engenheiros civis. E se o engenheiro civil ele não tem essa formação de geofísica na graduação, ele vai ter medo de aplicar. Exatamente. É uma coisa que ele não conhece. Então aí É dos dois lados, tanto o engenheiro civil, né, que pode ser que não tenha esse conhecimento, como o geólogo que talvez também não tenha esse conhecimento. Para a geotecnia. para a geotecnia. E esse é o ponto, sabe? Sim. Assim, eu trago a minha experiência em função que eu vim de fora e quis talvez colocar essas coisas aqui no Brasil. Não, mas isso é um fato, não estou discordando de você. Não, sim, eu sei, mas assim, eu tô falando porque até hoje, existem professores de faculdade que às vezes eles não se sentem confortáveis ensinando geofísica. Sim. Faculdade falando de geotecnia, faculdade falando de engenharia civil. Existem engenheiros com mais experiência que eles não querem colocar dentro do seu projeto uma geofísica, porque A depois... geotecnia é muito voltada para a engenharia civil, tem? Sim. Tem que voltar para a academia, os Exato. currículos da academia, na minha visão, para que isso seja desmistificado. Porque a partir do momento que você não conhece o Exato. caso, você fica com medo de especificar aquilo. Correto. E olhando pelo lado comercial, a demanda que eu tenho de geotecnia, de geofísica aplicada à geotecnia, comparativamente às investigações diretas, é infinitamente pequena, é ínfima. Quando né? ambos poderiam ser complementares. Não, eles têm que ser complementares, né? Então, assim, O gargalo tá aí, né, gente? A Mas essa é uma pergunta que eu treta. quero A fazer pra vocês. treta. Vai lá. Faz a pergunta aí. O que eu vejo o futuro da telemetria? Acho que o primeiro ponto, você vai corrigir sua operação, com certeza. né? E a partir do momento que você pegar os dados, você corrige o seu sondador, né? Corrige no sentido, né? Você melhora a operação dele. Sim. Com base no produto que você está gerando. A partir daí, eu acho que a geofísica vai ser muito importante, porque o passo que vai ser é a gente automatizar esse processo. Então, se eu sei a melhor forma de sondar, que eu tenho os parâmetros, eu tenho um banco de dados gigante, eu tenho a minha rocha, eu sei que se eu não recuperei bem, ou se eu fraturei muito, e eu sei qual que é o parâmetro correto que eu tenho que fazer para aquela situação, se eu souber o que eu vou furar, se eu tiver quanto melhor o meu planejamento, melhor vai ser a minha sondagem. Consequentemente, pensando até do ponto de vista comercial, ser mais produtivo, né, entregar com mais qualidade, é mais dinheiro. Aí acho que você vai precisar muito da geofísica, porque eu acho que a própria empresa de sondagem, ela vai incorporar a geofísica por si só a sua necessidade. E, na Eu verdade, acho que esse é o ela caminho. pode até recomendar. Eu acho ponto até, é esse, só para sabe? concluir. E aí, indo por esse caminho, o que muda para quem é o cliente, para quem usa esses dados, que vocês são projetistas, entendeu? Se ele tem a necessidade, uma vez que ele tem a telemetria, ele precisa da geofísica, até, ou recomenda, ou até incorpora, o que muda para quem vai usar esse dado? Para o geotécnico que vai trabalhar para o projeto final. Quer dizer, você tem um dado muito, né, o seu ciclo de planejamento ele vai estar todo fechado. Sim, concordo. Assim, no caso, a geofísica, para mim, né, hoje, a sondagem, como a gente está aqui discutindo, ela é treta para tudo quanto é lado. Ela é treta no campo, ela é treta de gente que, para quem vai trabalhar. A pessoa não quer trabalhar, como você falou, em lugar longe, lugar fechado, lugar longe, serviço pesado, falta de formação, falta de conhecimento, medo de novos conhecimentos, falta de banco de dados, falta tanta coisa, né? É só treta. E tem um problema, a coisa mais desejada hoje na face da terra, que é a briga de foice e até de braço, que eu já vi quase gente se pegando. Você lembra disso, Christian? Você lembra disso? Você lembra de um tempo atrás aí? De gente quase se tapeando na empresa por causa de sondagem, gente. Não é brincadeira.
Assim, parece brincadeira, mas a gente quase viu gente assim, se avançando por causa de sondagem, porque a coisa mais... A pessoa... Não existe, gente, quantidade de máquinas suficiente no mundo. Não tem. Para fazer... atender a demanda de sondagem geológica técnica no Brasil. Não tem jeito, tem que mudar o contexto da história. Sim. Porque senão a coisa não vai avançar e só vai piorar, a gente tem que mudar o paradigma desse planejamento para ontem, antes que as pessoas comecem a furar o pneu um do outro para não chegar a tempo para contratar aquela sondagem que ele estava lá. Entendeu? O negócio está chegando nesse limite, né, gente? Brincadeiras à parte, mas é treta, cara. O negócio é complicado. É muita treta, mano. É muita treta, mano. É isso aí, muita treta. Você tem experiência fora do Brasil de maior uso da geofísica no planejamento da sondagem? Ambas são complementares. Complementares. Na verdade, até a gente falou um tempo atrás, na empresa que eu trabalhava, só com geofísica a gente dimensionava, por exemplo, fundação. Tem um viaduto, não é um viaduto, na verdade é como se fosse a linha amarela do Rio de Janeiro, também foi feito lá em Lima, né? A época, acho que era... Para as áreas geológicas menos perturbadas, digamos assim. Mais homogêneas. Mais homogêneas. Mas era uma empresa brasileira também que estava executando, e aí a gente estava fazendo a questão do projeto mais só com geofísica. Também não é uma prática muito bacana você fazer só com o método. Dá mais com o solo, né? Você tem que casar os dois. Mas aí que tá, só para complementar, né? Não era só isso, né? Era lógico que era geofísica, a gente utilizava eles chamavam de DPL, eu não sei como DPSH ou PDL, PDL, exato, em acho português. Que é aqui. Além disso, era a questão da base de dados histórica. Nós tínhamos base de dados. Eu acho que muitas empresas, né, devem ter sua base de dados, né, em função do que eles fazem no mesmo local. O que a gente já começou a falar no início, né? Deveria ter uma base de dados e tal. Ok, mas a gente utilizava tudo isso, a gente projetou fundações. Até agora está funcionando tudo certinho, a gente projetou isso. Então, assim, eu falo, olha, a gente pode executar isso para diminuir a quantidade de sondagens que são executadas. Se furar igual que é suíço, tá fora. Exatamente. Isso é coisa do passado. O que a Rosiane estava colocando, né, e que eu também, a gente teve dessa experiência, né? Porque, assim, parece que as projetistas, elas aparecem, eu quero que faça um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui. Nossa, 10 furos, legal. Em nenhum momento ela falou de geofísica para saber se realmente ela vai encontrar o que ela está esperando. Ela vai começar a descobrir as coisas. Mas eu tenho um mapeamento geológico. Começar a descobrir a partir da sondagem. Não, é porque assim, também eu não posso deixar de falar, infelizmente, né? Eu tenho que te interromper. Nesse caso, até peço desculpa. Pode falar. Mas assim, o que vai acontecer? Para você ter um bom planejamento, onde você vai escolher os seus pontos de sondagem, fantástico, uma ferramenta indiscutível, vai te dar interfaces, vai te dar propriedades, contrastes entre propriedades, cores bonitas no gráfico, mas é isso. Você nunca vai saber o que tem ali se você realmente não fizer a investigação direta. Mas elas são complementares. Elas têm que se complementar. O que a gente está falando é o seguinte, não dá para você chegar e botar uma estrutura, furar ela igual um queijo suíço. Não dá. Partindo do princípio que você tem que descobrir o que é, mas é o que acontece. Você descobrir o que é a partir de sondagem. Sim. Fazer perfilagem de sondagem, você descobrir o que é o terreno. Mas aí esse é o passado e é mais ou menos o presente. Para a área de geotecnia. Tem que começar a gente com a sondagem direta. Não, calma, mas veja bem, se você usa geofísica, para você entender um pouco o terreno, para você tirar suas dúvidas em pontos e colar e coletar amostras de 80, 50 furos, você reduz para 20, 30.
Dependendo da área. Sim. É isso que a gente tem que mudar o paradigma. É não começar a pensar. A geofísica, eu acho que hoje aqui eu tenho certeza que eu saí com a resposta disso. E a resposta é a tradição da geotecnia voltada para o curso de engenharia civil. Não falar assim, não metendo pau nisso. Não é isso, gente. A geofísica é um tripé. É um tripé que pertence a tanto a engenharia civil como a geologia, como a engenharia de Minas, e por que não, também tendo aí a engenharia ambiental. A resposta já foi dada, por que nós temos tanta resistência. Isso. E achar que a investigação ela tem que ser feita a partir de sondagem. E no caso da área de exploração, ela é muito mais usada. Muito mais. Porque ela não é da área exclusiva, tradicionalmente da área de engenharia civil. Ela já é oriunda de outra, raiz disso curso, né? Você tem uma raiz ainda mais profunda, que eu vou pensar, os cursos de geologia no Brasil, quase todos são de 1954. Getúlio Vargas que criou. Foi junto com a criação da Petrobras. E você pega, cara, dificilmente um geólogo, falando de Ouro Preto, mas se pegar um geólogo de Ouro Preto e da UFMG, nós somos diretamente direcionados para trabalhar com ferro e ouro. Eu acho que você tem um direcionamento também, que acho que isso a geologia, assim, eu acredito que todas então assim, hoje a geotecnia está muito direcionada para barragem de rejeito, né, para mineração e construção civil. Provavelmente você vai ter uma deficiência, por exemplo, para estabilidade de talude para problemas urbanos. Porque não tem ninguém falando disso, estou supondo, tá? Então acho que tem esse direcionamento de quantos cursos são formados. Os cursos. Entendeu? Eles nascem, né? Vou para a Universidade X em tal lugar para focar para aqui. Em São Paulo, Rio, você tem uma geofísica, uma geotecnia mais voltada para a área urbana. Sem dúvida. A Bahia, o petróleo, o Rio de Janeiro, o petróleo no caso da geologia. Então se eu pegar um geotécnico, um geofísico daqueles lá, provavelmente ele vai apanhar aqui da geofísica, na geotecnia, porque não... Entendeu? Acho que a gente ainda está muito... são poucas, na verdade, é o nosso país. Nós voltamos para a essência, da academia. A academia tem que se modernizar, né? Os cursos de graduação, os de pós-graduação, os cursos de formação, de forma que difunda mais todo esse conhecimento e não concentre só nos regionalismos. Agora, só nessa questão de modernização. O que faz com que uma faculdade talvez entregue um melhor aluno, um melhor engenheiro? Não será que talvez o mercado, né, também tem que entregar essas informações para a faculdade? Ter essa conexão cada vez mais, que ambos sejam mais próximos? Acho que o problema está até no mercado, eu acho. O intercâmbio, né? Eu acho que o problema está no mercado hoje, porque o curso é voltado, por exemplo... por exemplo, o geólogo, engenheiro de Minas, da Universidade de Petróleo, vou falar especificamente para não falar de outro que eu estudei, né, que eu conheço como é. Cara, a gente é voltado para trabalhar, né? Você visita a Vale, né? Você visita a São Minério de Ferro, você visita as minas de ouro, você fica nesse contexto. Então você tem uma proximidade muito grande, poderia ser maior, tem, mas não pensa assim, em formar um profissional, não que não pensa, mas esse é um profissional muito direcionado para aquilo, acho que é a necessidade de emprego, então a necessidade, eu quero emprego e a mineradora precisa de um geólogo. Talvez seja o caminho, talvez seja não ouvir tanto o mercado, formar um cara mais geral, sabe? Eu posso falar pelo UFMG, né, que aí é onde eu estudei. O que acontece? Para quem estuda geologia na UFMG, pelo menos na minha geração, e foi parar na geotecnia, só foi parar por conta do mercado de trabalho. As empresas de consultoria de Belo Horizonte. Foi o meu caso. Foi onde eu fui parar. Gente, a minha história é completamente na escola, você não sabe. Vamos desviar o assunto. Não, eu vou contar o meu caso. Isso tem a ver. Eu sempre fui geóloga de terceira categoria, sabe por quê? Porque eu gosto de geotecnia. Eu a vida inteira, eu tenho 28 anos de formação, cara. Tenho 28 de formação. Eu nunca... É claro que eu trabalhei com a área de exploração. É claro que eu fiz mapeamento geológico, mas esse não era minha pegada. Eu queria saber o porquê. Eu queria saber por que o troço caiu. Eu queria saber outra coisa. Tanto é que eu até brinco assim,
Sou geóloga com maior honra, gosto de geologia e uso a geologia para muitas outras coisas. E sou aquela que geóloga e fala assim: gente, geologia não é só para exploração, geologia é para muita coisa e tem que parar com isso. Então, eu me identifico contigo. Porque é duro você fazer. Como é que você foi trabalhar com geotecnia? Isso é coisa de engenheiro. Eu escuto isso dos meus amigos desde o princípio. Você não tem aquela estantezinha cheia de... Claro, eu tenho... Não, mas isso... Já mostra, não, mas né? Isso não... Olha só, eu sou geóloga, calma, gente. Eu sou geóloga. O que eu quero falar é que hoje em dia ainda... essa questão da demanda do mercado, né, de mudar também o olhar do geólogo para a área de geologia e engenharia é difícil. Por exemplo, em empresas projetistas, isso é uma realidade, não independe de qual é. Há uma luta para diminuir isso, da setorização eu posso falar como professora, como ex-funcionária de empresa e atualmente como projetista. Então já vivi esses 3 cenários, né? De perceber a setorização das situações, Falta no comunicação. qual o geólogo e o pessoal de geotecnia, que aí para mim já está errado quando chama o cara de geotecnia, já diferenciar o geólogo, o hidrólogo e o geotécnico. Sendo que a geotecnia é um tripé, já começa, a denominação já está equivocada daí, né? A gente percebe, e a gente já vi estudos, analisando estudos de projetistas, né? Numa outra situação no qual eu trabalhava, de não ter comunicação entre a geologia, que fez, da própria projetista, que fez, era a base do projeto daquele estudo geotécnico, e você não vê a comunicação na mesma, eu não estou falando de empresas diferentes, na mesma. Isso, assim, como isso é possível? É uma pena. Isso tem que mudar, essa é a maior luta das projetistas hoje em dia, é entender que o geólogo, ele tem que, não só o geólogo, o hidrólogo e o geólogo tem que andar assim, ó. Eles 3 têm que andar assim, porque é impossível você ter dentro de uma mesma empresa um setor de geologia que não conversa com o setor de geotecnia. Eu já vi casos, gente, independente de tudo, na escola, em empresa, em projetista, que o dado a empresa produziu um dado geológico, foi lá, fez mapeamento, o geólogo lá fez mapeamento, olhou, fez a caracterização, trará. E o geotécnico, na hora que ele fez o estudo de estabilidade dele, ele usou outro dado que não usou que a própria empresa produziu. Tô mentindo? Você sabe? A gente vê casos, é incrível. E eu não tô falando de empresas diferentes, não. Tô falando todo mundo no mesmo platô. Não tem como distinguir isso aí, né? Tem que juntar Tem todo que mundo, juntar. senão E aí os medos da não geofísica, sai. o medo de fazer uma sondagem, como é que faz a sondagem, o outro querendo fazer, o geólogo fala assim, por que você tá fazendo esse tanto de furo aí? Aí eu, não, mas é porque é assim que faz. Cara, mas tem outra coisa. Não, mas isso não interessa. Quer dizer, a gente tem que evoluir, a geotecnia tem que evoluir. A geotecnia na mineração, ela é gritantemente necessária. Que haja essa conexão entre as disciplinas. Sem dúvida. E essa a coisa não vai dar. você vai encontrar na pós-graduação. Isso com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para o Marcelão. Aproveitar o Marcelão aqui, que ele só volta daqui uns 10 anos. É a figura difícil, né? É a figura difícil. Marcelão, para você, passado, presente e futuro da sondagem geotécnica. Não, vou falar sondagem geral. Tá? Sondagem geral. No passado, acho que a gente... No passado é passado. Né? Eu acho que o presente, o que eu vejo ali, o que a gente tem que buscar como presente é a apresentação do Guilherme. Né? Acho que eu até falei com ele, acho que aquilo ali não é futuro, aquilo ali é o estado da arte. Então todo mundo tem que buscar o estado da arte. E o que é o futuro, eu acho que é esse data-driven, né? Quer dizer, o direcionamento é usar o dado. Principalmente trabalhar o dado primário, tá? Trabalhar no cuidado, desde o carinho desse dado primário, pensar na automatização desse dado, que ele seja o mais verdadeiro possível. E aí para frente é brincar com o que você vai gerar lá. Tem uma frase vou lembrar o nome, do Luiz Borges, lá, o escritor argentino, vou lembrar lá alguma coisa Borges, vou lembrar o nome dele lá, que ele fala assim: todos os caminhos levam à morte.
perca-se. Quer dizer, então, assim, essa é a minha frase, é Jorge do Esporte. Essa frase da vida. Então, assim, eu acho que agora que a gente vai ter essa quantidade de dados, cara, é divertir, cara, é a praia. Assim, então vamos usar esse negócio, porque, cara, é o que você tem, sabe? Assim, isso vale pra vida. Então, acho que esse é o futuro. Cara, brincar mesmo, divertir com esse negócio no bom sentido, né? Assim, responsabilidade, sim. Mas aproveitar, porque eu falo assim, igual você está falando de CPTU, cara, e essa unificação de dados, quer dizer, a própria geologia pode beneficiar disso, cara. Por que não seu modelo geológico não pode ser implementado com infinitude de dados de CPTU? Sem dúvida. Ou de SPT. Minério friável, você pode fazer à vontade. Nós, no quadro terrível, que trabalhamos com rocha branda, que não é rocha, né, gente? É mais tem um comportamento mais de solo que é uma informação do terreno, sabe? É uma informação do terreno, é informação geológica, cara. Ela é tão preciosa quanto se tem TO, se tem um minério ou contaminante ou não. Então acho que o futuro para todo mundo, né, que eu acho que é o presente daqui para frente, o futuro, né, se a gente vai construir, é usar esses dados, tá, com responsabilidade. O dado geofísico, né, que também entra. Não se faz a mineração sem o dado geofísico. Isso lá na pesquisa mineral já é praticamente certo, né? É certo que você vai tentar achar anomalias magnéticas para o ferro, vai tentar achar anomalias radioativas para outros minérios e por aí vai. Né? Então, e para o futuro, acho que vai mudar, daqui a pouco as minas estão fechando, pensar em usos, cara. Acho que essa integração, esse machine learning, não é só aprendizado de máquina, é aprendizado do homem, sabe? Então a gente vai ter que integrar. Homem, né? É Android mesmo, nós vamos caminhar para isso. Então acho que esse é o futuro, cara. O futuro é meio. A mineração, a sondagem, vai ser exatamente como qualquer transformação, como isso aqui está transformando a nossa vida, que vai vir um apêndice, o dado tem que fazer parte desse universo nosso daqui para frente. Acho que vai ser o caminho, né? Ou seja, né, tudo está relacionado à capacitação, né? E falando em capacitação... Eu sabia que você perdeu uma oportunidade dela. Levantou a bola, você tem que cortar. Levantou a bola, cara. Ô Gui, associando ao que o Marcelo disse também, né? A gente dando um passinho atrás, que estava na sua apresentação hoje, né? A gente está aqui no podcast um outro corte, né? Fala pra gente, resumidamente, o que você apresentou hoje também. Bom, difícil é falar resumidamente, né? Essa aí foi a parte difícil da pergunta. Mas o que eu achei interessante, que você trouxe uma inclusão social, que eu acho bem interessante, dentro da praça de sondagem. Isso é verdade. Bom, então você puxou um gancho aí que foi fantástico, me ajudou aí. Você tentou resumir, agora eu vou ampliar. O que acontece, né? Eu até falei um pouquinho sobre isso. A sondagem tanto a geológica quanto a geotécnica, a geofísica, é um ambiente, até então, na minha visão, pelo que eu acompanho nos últimos anos, pouco inclusivo. Por quê que ele é pouco inclusivo? São determinados segmentos de pessoas, a grande maioria são homens, que vão trabalhar naquilo ali. Assim, hoje já existem mulheres operando equipamentos de sondagem no Brasil? Sim, mas é uma minoria. Isso acontece, por exemplo, em países andinos, eu já vi no Chile, já vi no Peru. Não, mas bem menos. Mas pelo menos no Chile, em alguns casos no Peru também eu já vi, quando os equipamentos são mais automatizados, são mais voltados para a tecnologia e tira toda aquela questão rústica do sistema. Sim. Então, o que isso se torna de inclusivo, de social? É o óbvio, você não precisa... Porque assim, a sondagem clássica, eu vou ser honesto, eu não me considero capacitado para poder executar a sondagem clássica. Eu tenho certeza que eu vou ter fé. Na hora eu vou ter fé. Não é só questão do homem, é questão do que faz. Ninguém vai serviço braçal pesado, de quase não humano, né? Pois é, então assim, é um segmento muito específico hoje que trabalha com os equipamentos no campo gerando os dados. O que a gente espera... Hoje, no presente, já trabalhamos para isso, e que no futuro seja cada vez mais, é que não tem essa distinção. Né? Porque pode ser qualquer pessoa, pode ser uma atividade como qualquer outra atividade do ramo de serviço que pode ser feito
de forma inclusiva. Aí isso vai resolver, eu vou levantar a bola de novo, você faz o que você quiser com ela, capacitando quem vai operar esse tipo de solução. Né? Não tem outra maneira, não tem. A gente investe no desenvolvimento da tecnologia, pronto, tá aqui, toma, é um smartphone. Você nunca viu na sua vida, o que você vai fazer com isso? Você vai achar que é um espelhinho, né, pra você ver o seu rosto e tal. Então, alguém tem que te falar para que serve, alguém tem que... Bom, você vai fazer isso assim, você vai ajudar a sua vida aqui a colar, na sociedade é a mesma pegada. Além de falar para o que serve, né, hoje você já falou um pouco sobre paradigma, né, de que às vezes a gente tem as pessoas acham que não são capazes de usar a geofísica, porque é algo de ficção científica, né, que as pessoas acham que é. Né? Então, assim, quando você mudou o smartphone por touchscreen, teve fabricante de celular que falou, isso não vai pegar. Faliu, né? Entendeu? Faliu, né? Tem a Motorola, quem que mais que era? Ericsson. Nossa, foi a maior vendedora, né? A Nokia. Então, agora só retrô. assim, O vintage, né? Fica mais da moda. Eu acho que essa parte de inovação tecnológica vem com isso. Vem com isso. Né? A gente tem que colocar essas novas tecnologias e difundi-las. Né? Sem dúvida. Não ter medo de fazer essa transformação. Qualquer transformação gera dor. Isso é natural. E é muito legal que está relacionado ao ESG, né? Igual você estava comentando. Sim. Então, essa parte social é totalmente, né, uma boa prática para essa questão de inovação aí que a gente está. É muito legal. E você colocar pessoas com talentos diferentes ali, formando uma equipe. Sim. Eu tenho os principais que são que dirigem o negócio aonde eu trabalho hoje, a Geocontrol, eles usam um termo que eu concordo amplamente em relação a isso, que assim, hoje a gente quer que o operador, a gente procura que o operador do presente e dos próximos futuros, ele é como se estivesse operando um joystick, que joga videogame, que seja mais antenado com as tecnologias, porque é isso que vai se tornar, é evolução. Até para instigar as pessoas a trabalharem, né? Quem é que quer trabalhar no pesado, gente? Justamente. Ninguém, né? Agora, você não vai tirar um emprego de quem está trabalhando no pesado. Não é bem por aí. Ele vai acabar... Se a pessoa não quiser se formar para fazer a transição... Mas que seja menos do pesado. digital para isso, ela vai para um outro mercado. Igual os datilógrafos, eu gosto de usar esse termo, eles foram trabalhar com outra coisa. Ou foram para digitação, ou enfim... Acho que você só tem esse problema, assim, do cara ficar na rabeira total, do um super desemprego, quando é uma mudança muito brusca, sabe? Daqui hoje não existe mais. Agora, quando a gente está falando aqui mais no nosso caso, que é o setor mineral, quer dizer, a mineração está aí. Eu não vi, acho que a gente não viu, você também está muito íntimo aí com a mineração, a gente não viu geólogos, engenheiros de minas, ou técnico de mineração, que é pelo contrário, todos desempregados que não tem não ocorreu isso, ou operadores de máquina, que é um negócio que veio automatizando, isso não ocorreu no Brasil, né? Até mesmo no campo que teve uma automatização, você não tem que, tipo assim, tá lá todos os cowboys, agora não ocorreu no Brasil porque é uma... Eu acho que isso ocorre que assim, cara, isso agora não existe mais, sabe assim, né? Por exemplo, não tem mais escola presencial, agora tudo é AD. Se fosse um caso assim, corte, aí você reduz, mas isso não é a realidade. As coisas têm feito um processo, tem um processo. Né? A gente não tem acho que não existe nem a velocidade de nada para mudar, né? Não, é isso aí. Gente, considerações finais, porque a gente já vai inteirar 3 horas hoje de novo. Passa rápido, né? Nossa, voou. Quando o assunto é bom, né? As pessoas dominam. Eu gostaria de agradecer os convidados. Acho que a gente cumpriu hoje de novo, né, Gustavo? A nossa ideia, né, de colocar pessoas diferentes, pontos de vista diferentes, que se contrapõem, tem ao início a palestra, né, e chega na mesa redonda, ter pontos de visão diferentes para enriquecer se deixasse
e tivesse uma cervejinha aqui, a gente ia até... Mas acho que a gente cumpriu o nosso mais uma vez, né? Hoje é o segundo dia, a gente está caminhando. Eu inclusive coloquei que eu estava muito empolgada com o assunto de hoje, e como eu vou estar empolgada com o assunto de amanhã também. Acho que a gente está cumprindo o nosso objetivo, que é instigar a discussão, de lembrar que todos nós aqui que estamos na mesa, a gente está no olho do furacão das mudanças que estão acontecendo e por que não nós atores, né, que somos atores, não coadjuvantes, né, atores principais, porque a gente está desenvolvendo o papel de instigar esses assuntos que são muito importantes, que vem, né, ao encontro do objetivo que é a Semana de Geotecnia aqui do Instituto do Minério, que também é para instigar essa nova visão, né, de montar um curso de geotecnia aplicada especificamente para mineração, que é uma diferença, há uma diferença muito grande nisso, né? A geotecnia é uma coisa muito ampla, mas a geotecnia na mineração, ela é usada da mesma forma que ela é usada amplamente, ela tem as suas especificidades na mineração, e a gente atingir esse público, que é um público que demanda essa necessidade, é muito importante. E eu gosto bastante de lembrar que há uma evolução, e vai chegar uma hora, as pessoas têm que entender isso. Vou fazer uma comparação. Muitos anos atrás, as professoras faziam curso lá de formação, como chamava? Magistério. Magistério. E a pessoa fazia o magistério e pronto. Era professora, chegava a ter diretora, professora. Um belo dia, chegou-se à conclusão que o curso de magistério não poderia mais ser suficiente. E a gente está falando de uma massa de professores, ou seja, uma massa enorme de pessoas, enorme, que comparado a nós aqui é nada, a gente é uma unha desse processo. E ninguém acreditou que seria necessário que as pessoas teriam que se especializar, teriam que fazer um curso específico chamado pedagogia, que ninguém fazia. Né? E hoje a gente está vivendo esse momento. Todos os professores do estado têm pedagogia. Todo mundo tem que ter curso de pedagogia. E a gente tem que entender que existe uma normativa, que é necessário, que ontem a gente falou do stakeholder, que hoje tem um controle, o cara quer um controle, e o controle vem da formação, o cara não quer mais gente que não tem formação. O acionista não quer gente trabalhando no empreendimento dessa informação. E agora é lei, gente, normativa. Normativa tem que especializar. Sim. E a especialização aqui, exatamente. Eu não acho, não é isso. A gente tem que contribuir. E uma maneira de contribuir com essa formação é a especialização que a gente está promovendo. Isso é fato. A pessoa precisa ficar só nela? Não! Ela pode ser especialista, depois de um tempo ela tiver condições, né, que a especialização é mais fácil de fazer, porque a dedicação na academia é maior, o tempo é maior, né, a academia, para você que trabalha, é mais custosa e tal, mas isso não significa que a especialização você vai ficar nela, você pode evoluir, aliás, você pode instigar a sua evolução, mas é necessário, gente. Sim. As pessoas, é um aviso, falando sério, é um aviso. Não vai demorar. Quem não tiver especializado em geotecnia não vai ter emprego. Essa é uma realidade. Vai ter que se adaptar ao mercado. Tem que se adaptar ao mercado. Como tudo está se adaptando, inclusive isso. Então, assim, é uma oportunidade. Existem escolas. A gente é mais uma escola e a gente está voltando com essa escola para mineração. Diante do quadro que nós vivemos, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem esse estigma mais voltado para a mineração. Respiramos isso, né? Respiramos isso, é uma necessidade, o curso está aí para isso, e as pessoas têm que tomar consciência disso, gente. É isso aí. Essa é a minha consideração para hoje. Bom, já que o Gustavo olhou para mim, né? Então, eu só queria agradecer mesmo, transmitir um sentimento de gratidão pela oportunidade de estar aqui com esse público aqui presente ao vivo, de pessoas extremamente inteligentes e que contribuíram aí bastante para o evento.
E agradecer também quem está eventualmente aí nos assistindo. E, enfim, estamos juntos aí para poder desenvolver o conhecimento na área de geotecnia, de geologia, de geofísica, na mineração e trazer mais qualidade de vida aí para nossa sociedade, para todo mundo. Excelente. E aí, Marcelão? Você vendo a qualidade de vida, não, acho que 3 pontos para eu deixar aí, né? Agradecer, vou demorar 10 anos para voltar, não? Acho que a sondagem, você pegar, tem um manual de sondagem da Austrália, ele é revisado há X anos lá, mas a última versão ele fala que a sondagem é essencial para mineração, para energia, para agropecuária. Ele fala, né? É a base de uma sociedade. Então, todo país de desenvolvimento tem muita sondagem. Mas qualquer local que a gente pegar, né, sondagem, investigação, cara, falando, se não tiver na primeira linha, mas no primeiro parágrafo vai aparecer a palavra conhecimento. Então, o conhecimento muda uma sociedade, né? Então, muda um futuro. Então, acho que a sondagem é importante, qualquer iniciativa da sondagem, né, que a gente melhorar a sondagem, é importante que a gente está melhorando a nossa sociedade, o nosso país. Outro ponto, assim, diferentemente até do que a gente fala muito de inovação, é pensar que tem pessoas, né? No fim, então tem um conhecimento ainda desse a gente fala de chão de fábrica, eu lembro de uma época que eu falei coração de fábrica, né? Tem um conhecimento desse sondador, esse auxiliar que está lá, que ele é fundamental, tá? Que a gente considere, tem que capacitá-lo, mas tem algo, e acho que tem algo de pessoas, eu já fui muito cético quanto a isso, mas hoje cada vez eu vejo mais, talvez até depois de ser pai. Eu lembro que a pediatra da minha filha falou como é que eu falei com minha esposa: intuição de mãe não falha. E é uma coisa absurda. Você tá doente, a mãe tá normal, depois tá com febre. Então, assim, acho que também tem um pouco acho que a gente nunca vai conseguir pegar tudo das pessoas, sabe? Tem um pouco do que é humano, que não vai ter algoritmo que vai, sabe? Então, assim, é igual isso aqui, não adianta. Esse contato ele é diferente. Você tá aqui conversando do que tivesse cada um na sua casa, né? Com certeza. Né? Ou cada um fosse um holograma. E aí tem uma frase também da Associação de Empresas de Sondagem Americana, até tem um site da The Driller, que ela fala assim: a sondagem é controlar o incontrolável. Então, assim, a natureza é maior do que a gente, sabe? Então, a sondagem, acho que... E aí entra tudo, né? Para tentar controlar esse controlável, a gente vai precisar de tudo. Nós precisamos de sondagem, nós precisamos de geotecnia, geologia, hidrologia, geofísica, né? Precisa da academia, dos cursos e tal. Então, acho que esse é o ponto, assim, sempre vai ter uma incerteza. A natureza é maior do que a gente. Então, esses pontos aí que eu queria deixar aí. E agradeço o convite. Rapaz, o cara é filósofo, falou Por isso que ele tem só de 10 em 10 anos. Né? O resto do tempo ele tá no monte lá, estudando e fazendo suas reflexões. Depois desses fechamentos ficou difícil pra mim, né? Não, mas eu queria resumir, né, um pouco aqui do que a gente conversou, que eu tirei de ponto muito positivo, que eu já vinha prevendo isso, mas ficou muito mais claro, que é a importância da comunicação entre as áreas, né? Então, a geotecnia não é só a engenharia civil, não é só a geologia, não é a engenharia de Minas, né? É um conjunto, como a gente bem conversou. Então, essa comunicação, ela é muito, muito importante. Então, mais uma vez, né, a capacitação é o futuro e a comunicação vai melhorar esse futuro. Então, só isso. Fala em capacitação. Pode de novo. Não, antes de tudo, agradecer novamente pelo convite. A gente é que te agradece. Obrigado. Mas, assim, para mim é uma experiência nova, né? Eu até... Não sei se alguém me viu aí nervoso, né? Falou muito bem. Também achei. Não sei, mas assim, foi uma primeira vez, eu fiquei muito feliz, mandei mensagem para a Rocieli, né, que eu estava muito feliz pelo convite. Quando eu estava preparando a apresentação, eu estava pensando nisso também, o que seria interessante para que as pessoas, né, possam ver, possam conhecer. Eu tenho certeza, assim como eu, existem outras pessoas que têm esse conhecimento muito mais apurado, tá? E eu gostaria que não vejam talvez as coisas como sondagens ou geofísica especificamente, não. Vejam como investigações. São investigações. Isso. Todas elas são complementares. Assim como outros tipos de investigações a gente faz para coisas de geotecnia, para mineração, a gente precisa dessas investigações. Eu
assim, só adicionei um pouco, né, do conhecimento que eu tenho, da experiência que eu tenho, pelo que eu já trabalhei em outros países, pelo tempo que eu estou aqui no Brasil, que eu gostaria que cada vez isso, né, seja falado de uma forma mais comum, né? Sim. Então, espero ter adicionado pelo menos, né, um grau assim, de conhecimento, né, para alguma pessoa que talvez estava curiosa por isso. E eu espero voltar mais vezes. O convite está feito já. Eu acho que a gente podia depois fazer um evento sobre as conexões da geofísica com as demais áreas, né? As aplicações e tudo mais. Legal. Seria interessante. Amanhã o Christian também tá aqui na mesa redonda amanhã, com a pilha. com mais tempo, vou cortar o cabelo, né? Não vai vir de moto suja, tô com porque é o trabalhador. Ele tá de trabalhador, não. Eu registro que voltou do campo, né? Tá no campo, poxa. Não, mas amanhã eu volto e agora sim vou tomar banho, né? É o Boots on the Boots. Como é que chama o professor da escola de línguas, não é? O Alex. O Alex, isso. Boots on the Boots, né? Botas na lama. Enxergar com os pés. Isso aí. Isso aí é importantíssimo, né? Então, para quem está nos assistindo, muito obrigado por estar conosco até agora. Quem vai assistir isso amanhã ou outro dia também. Na descrição do vídeo a gente tem os links para tudo que a gente conversou aqui. Vamos colocar os contatos de todos os participantes, os links também para vocês verem essa proposta da pós-graduação em Engenharia Geotécnica Aplicada à Mineração. Gostaria muito de agradecer a todos que estiveram com a gente até hoje. Amanhã tem o último dia da Geotecnia Week, né? Esse novo evento que a gente idealizou. E é isso, né? Compartilhem com suas equipes, com seus pares. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Fiquem com Deus e retenham o que é bom. Valeu? Até mais!